Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à terceira aula e o tópico de hoje é análise univariada. Bom, nas duas primeiras aulas nós trabalhamos com o carregamento de dados em LAS e também o carregamento de dados de arquivos de Excel, certo? Hoje nós vamos seguir mais ou menos a mesma lógica, só que o tema de aplicação hoje é estatística univariada. Então a gente vai analisar perfil por perfil o que a gente pode extrair de informações úteis a partir deles, certo? Bom, além disso, nós vamos fazer a construção de gráficos, pois são nos gráficos que nós vamos tentar detectar padrões que estão ocultos nos nossos dados. Então, para iniciar a aula de hoje, nós vamos começar aqui nesse notebook. Tá? De novo, a gente vai estar utilizando o Google Colab. Eu abri ele novamente do zero, então nós vamos começar a digitar todo o código a partir de agora. Alguns trechos eu vou acabar copiando, porque são trechos que são muito longos, principalmente trechos de gráficos que se relacionam à construção de tracks, mas eles também vão estar disponíveis lá no GitHub, certo? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou adicionar um texto, eu quero explicar o que eu estou fazendo aqui. Então, para isso eu vou adicionar o título, análise exploratória de dados, certo? Para petrofísica. Ok, então análise de dados para petrofísica, faltou acento no i. Tá? Algumas bibliotecas que a gente vai utilizar hoje, tá? A gente vai utilizar a biblioteca Pandas, que a gente já está acostumado a trabalhar com ela, Matplotlib, NumPy e o Seaborn. Seaborn é uma outra biblioteca que também serve para visualização de gráficos, certo? Então eles fazem alguns gráficos que são mais interessantes do que às vezes o Matplotlib, às vezes é mais simples de utilizar. Mas eu vou deixar sempre aqui essa questão de mesclar bibliotecas. Uma hora você pode usar o Matplotlib, outra hora pode usar o Seaborn e tudo bem, tá ok? Então eu vou aqui iniciar importando as minhas bibliotecas, eu vou importar o Pandas com aquele apelido PD, vou importar o Matplotlib, Matplotlib importa plot. Estou usando a ferramenta de completar do Colab, certo? Vamos lá importar o NumPy. Importei o NumPy ali. Vamos importar o Seaborn, que é essa biblioteca que eu falei, certo? E depois nós vamos importar também mais duas bibliotecas do Matplotlib, tá? Que são bibliotecas que são utilizadas para gráficos de grid, tá? Então, nós vamos usar este aqui primeiro, nós vamos colocar um apelido menor nele, assim. Depois nós vamos, a mesma ideia do grid spec que a gente utilizou na última aula, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui import grid spec, e aqui nós vamos trocar por from. Já explico por quê, tá? É o seguinte, então eu estou dizendo assim, ó, daqui dessas 5, tá? Vamos lá. Importar a biblioteca matplotlib.patheffects has APE, certo? É um apelido que eu estou dando para aquela biblioteca. E o from matplotlib, quer dizer que eu estou pegando lá do matplotlib o grid spec e estou importando ele com esse nome aqui, ó, grid spec, tá bom? Então, basicamente essa é a ideia. Vamos tentar executar aqui a nossa célula. Está demorando um pouquinho, porque é a primeira célula que nós estamos executando. Lembrando que a gente está no Colab, então ele já faz aqui a conexão com o ambiente que você tem disponível, que é uma memória RAM e também um disco, tá? Para armazenamento. Ok, então a princípio ele fez ali a leitura das bibliotecas e agora nós vamos então carregar os dados. Então eu vou pegar também uma URL do conjunto de dados, né, hospedado no GitHub, certo? Luciano, lá no GitHub nosso, né, de análise exploratória de dados, tem um dataset. Por quê? Se a gente está na terceira aula e é o terceiro dataset. Porque os outros, eles estão disponíveis via link. Tá? Então você pode usar de outros datasets, né, de outras fontes, não necessariamente do nosso curso. Tá? Isso que é bacana do GitHub, tá bom? Então eu vou copiar aqui, eu vou copiar o link é um CSV, certo? Então esse CSV aqui eu vou fazer a leitura dele, ele é um arquivo Excel, então vou fazer o seguinte, eu vou usar pd read CSV, né?
e estou passando como argumento a URL, ou seja, onde ele está hospedado, tá bom? E aí vamos lá, df.head, para a gente poder enxergar as 5 primeiras linhas do nosso dataset. Então ele está mostrando aqui para nós. Eu tenho o nome do poço, esse nome do poço aqui está meio esquisito, parece uma data, tá? Tem a profundidade em MD, tem o grupo, tem a formação que aqui está aparecendo com valores NaN, tem depois os mnemônimos Kali, deve ser Caliper, esse RDIP, o RUB, Gamma Ray, NFI, o PF, DTC e LIF, é a litologia, tá bom? Então ele tem um conjunto de dados aqui bem bacana, certo? E aí a gente vai dar uma explorada também para ver o que a gente vai estar analisando, certo? Uma coisa interessante que a gente pode começar a fazer é filtrar o dado escolhendo um poço, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui filtrar, vamos lá, filtrar ou escolher, não, melhor, né? Escolher um poço para analisar. Luciano, tem que escolher um poço, eu posso analisar mais de um? Como a gente está falando em análise univariada, é interessante que a gente analise cada poço separadamente, certo? Porque eu quero caracterizar cada poço em função da sua estatística própria. A questão de fazer correlação depois de poços, você vai fazer correlação com os trends que você está avaliando lá no perfil. E aí é outra coisa, a gente está olhando aqui curva a curva. Então é interessante que a gente faça esse estudo utilizando um poço em específico, tá bom? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Então vou escolher um poço para analisar. E aí como é que a gente verifica? Eu já vi aqui que tem uma coluna que se chama Well, certo? Então vamos dar uma olhadinha. Quem são os poços que a gente tem aqui, certo? Vamos de fato olhar. Então eu vou escrever df.well e aí eu vou usar o comando unique. Tá? Vou ter que escrever em letra maiúscula. Assim. O que houve aqui? Vamos lá. Data frame não tem. Ok, faltou uma L maiúscula ali. Pronto, então eu tenho esses postos aqui para fazer minha análise, tá bom? Posso escolher aleatoriamente um aqui, eu não sei qual que seria o melhor, tá? Vou escolher o primeiro aqui, certo? Então eu vou pegar aqui, já copiar. Vejam que eu posso fazer tanto isso aqui, ó, df.well, ou eu posso colocar entre conchetes. Tá? É legal colocar entre conchetes quando eu tenho uma variável que tem um espaço entre elas. Tá? Ó, ele vai restar a mesma coisa, mas é uma dica. Anota aí, certo? Então vamos lá. Então eu já descobri esses caras aqui e agora nós vamos filtrar. Agora de fato, né? Nós vamos filtrar o dado. Deixa eu só escrever isso, certo? Vamos lá. Vamos filtrar os dados para analisar um poço, tá? E aí eu vou escolher aquele poço ali, o inicial aqui, certo? Então eu vou chamar ele de P1. P1, ok? Então o poço P1 ele vai ser o seguinte: df, abre parênteses, abre conchetes, desculpa, df. Aí eu vou chamar o el. Aqui, tirar uma aspas ali. O el vai ser igual, dois iguais no caso, né? Aquele valorzinho que a gente pegou, que é o nome do primeiro poço. O que isso aqui está fazendo? Então ele está fazendo o seguinte, está pegando o df, a coluna well, e está verificando onde ela é igual a esse valor aqui, certo? Onde isso for verdadeiro, eu vou pegar o data frame ali, tá? E aí ele vai fazer esse filtro aí para mim, tá bom? Então, ok, vou dar um enter aqui e aí vou mostrar, certo? Posso usar o head? Posso. Vamos ver como é que ficaria com o head aqui. Ó, então tem essa formação aqui, tá bom? Poderia usar, por exemplo, só esse df underline p1? Posso também. E aí o bacana é que aqui ele me mostra mais dados, tá? Ele me mostra o número de linhas, que isso é bem importante, então eu já sei que é um poço aí que tem 18 mil amostras. Então tá muito leituras de profundidade, né? Então tá muito bacana, é um poço bem grande. 12 colunas.
Tá? Então, tenho 12 atributos aí, certo? É claro que a gente não considera necessariamente a profundidade como um atributo, mas, enfim, né? Nem o nome também. Mas, ok. Então, temos esse dataset, está bem formatado. Só que é o seguinte, né? A gente tem que fazer a questão de verificar que tipo de dado que a gente tem. É uma coisa que a gente verificou na aula passada. E nós vamos fazer isso agora, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer. Opa! Vamos fazer a verificação do tipo de dados que temos nesse poço. Quando eu falo tipo de dados, eu estou me referindo a tipo de dado mesmo, dado computacional, certo? Que pode ser um valor inteiro, pode ser um valor decimal, pode ser uma palavra, né? Uma string, um objeto, no caso do Python. Tá? Então é isso que a gente está querendo se referir, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, a gente já vai lá usar df, agora já tem o nome p1.dtypes. Tá? E aí eu dou um enter aqui. E olha só, o meu well, ele é um objeto, tá? A profundidade é um float. Depois eu tenho grupo e informação, que são objetos, certo? Se a gente vê que eles estão escritos em forma de texto, não em número, tá? Os demais aqui são números, certo? A menos da litologia. A litologia também, ela não tem não está representada por um código numérico, está representada pelo próprio nome da litologia, tá bom? Então aqui a gente tem essa caracterização, certo? Outra coisa que a gente faz agora, e a gente já fez nas duas aulas anteriores, é verificar se eu tenho valores nulos. De cara, eu já vejo que aqui na minha formação eu tenho valores nulos. A gente viu como é que a gente trata isso. A gente pode excluir a coluna, tá? Mas eu não quero excluir a coluna formação aqui porque eu tenho 18.000 amostras. Então, provavelmente eu não tenho none tudo, certo? Então, não vou excluir, não vou pegar pela moda, certo? Porque é uma categórica, eu poderia pegar pela moda, mas eu não quero. Eu simplesmente vou fazer o seguinte: aonde tiver none, eu vou excluir a linha, tá? Então, vou ter uma formação ali com um determinado valor, mas eu vou excluir onde tiver none, tá? Mas antes disso, a gente tem que verificar de fato, certo? Quem são os valores nulos. Então, eu venho aqui, né, eu coloquei verificando valores nulos, tá bom? Então, vamos verificar valor nulo. Vamos pegar nosso poço ali e escrever o seguinte, df p1.isNull, ou isNone, eu prefiro usar esse, tá? Ponto .sum, e aí a gente verifica. Ó, se a gente olhar aqui, de fato, ali na formação, eu tenho 2.464 amostras que estão com valor nulo. Tá? Tem algum ali no perfil de porosidade de neutrão e outro no efeito fotoelétrico. Tem um aqui que é nesse perfil DTC, que é o Sonic, se não me engano. E é isso. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou excluir a linha que tem nulo. Tá? É uma opção. Poderia fazer outra, mas aqui no nosso caso eu não vou substituir, porque eu não vou estar mudando a formação, nem estar colocando valores aqui para essas três curvas, simplesmente por colocar. Então eu vou excluir que é melhor trabalhar com o que a gente chama de um dataset limpo, tá bom? Não perca informação, certo? Então eu vou comentar isso, então vamos lá, vamos retirar todas as linhas com none, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar ali o nosso dataset. Tem duas maneiras. Tem esse df underline p1.dropNone, e eu coloco o inplace true. O inplace true serve para dizer que aquela modificação que eu estou fazendo de retirar none, ela é para sempre, não tem como voltar atrás. Tá? Ou eu simplesmente poderia dizer que df_p1 é igual a df_p1.dropNone. Eu redefino quem é o meu conjunto. Aqui eu não vou redefinir, vou deixar ele assim mesmo. Tá bom? E para verificar como é que ele ficou depois, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a função head, o ponto head, para verificar se de fato saíram todos os nulos. Tá? Então tá aqui. Bom, já vejo de cara aqui que eu não tenho valores nulos. Até vou tirar esse head aqui para olhar para um pouco mais de
de amostras, tá? E não vejo valores nulos aqui. Poderia até usar aquela função aqui que ele está sugerindo para mim, isNum.sum, para de fato verificar, olha, não vai ter nulo no nosso dataset, tá? E até um exercício bem bacana. Só deixa eu verificar aqui, tá? Ó, zerou, não tenho mais nenhum valor nulo, então tranquilo, posso trabalhar com esse tipo de dado, tá bom? Bom, agora uma coisa que é bem interessante, a gente aprendeu a fazer isso aula passada, é o seguinte, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com a criação dos tracks. Tá? Eu não vou tomar muito tempo aqui, eu só vou fazer o seguinte, eu vou sinalizar que eu vou fazer isso, então é a criação de tracks, tá? Então aqui eu vou deixar sinalizado que eu vou fazer isso, a criação de tracks, e vejam que aqui no nosso dataset, olha que bacana, é um dataset bem rico. Por quê? Eu tenho grupo, eu tenho formação, eu tenho litologia. Então eu tenho como deixar essa formatação muito mais robusta do que a que a gente tinha anteriormente, tá bom? Então eu vou fazer isso. Eu vou copiar o trecho de código que eu tenho aqui, certo? Que é o seguinte, muito parecido com o código que a gente viu anteriormente. O que eu vou definir inicialmente são cores para minhas zonas. Então, eu sei que as minhas zonas aqui elas vão ser definidas então pelas formações. Então, cada formação vai estar sendo definida por uma zona ali. Então, vai ter uma cor de fundo ali. Geralmente a gente escolhe cores claras, desculpa. E a gente utiliza esses hexadecimais aqui para dizer quais cores que são cada formação. Lembrando que a gente pode ir no Google e pesquisar lá numa paleta de cores hexadecimal. A gente mexe lá na paletinha de cores e ele já dá o hexadecimal, a gente pode copiar e colar aqui, tá bom? Outra coisa que a gente precisa também é a cor das litologias. Então a gente usa mais ou menos umas cores meio padrão aqui, então não difere muito do que a gente está acostumado. Depois vem o plot do poço, certo? Então um trecho bem grande aqui de código que se tem. E aí eu vou tentar plotar todas aquelas curvas ali em um mesmo layout, tá? Um mesmo layout de track. Bom, vejam que não aconteceu nada, eu dei um executar aqui, por que não aconteceu nada? Porque eu criei uma função, certo? E a função, ela serve para quê? Ela serve como uma ferramenta que a gente pode reutilizar várias vezes. Então eu não preciso, de novo, pegar e reescrever esse código gigante. Eu simplesmente, quando eu quiser utilizar ele de novo, eu vou usar esse comando aqui só, plot poço, e eu vou passar o nosso data frame, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. Tá? Então eu vou passar o data frame que a gente está trabalhando, que é o P1. Então, vamos aqui em P1. E aí ele vai demorar um pouquinho, vai fazer o nosso plot. Já é um plot muito mais robusto do que as aulas anteriores. Ó, vejam que ele está colorindo pela formação, certo? Ele está dando um nome da nossa formação. Então, se a gente vê aqui, a gente tem essa formação Seed Formation, né? Depois tem as demais, eu vou até dar um zoom aqui. Então, aqui embaixo, ó, na base mais para a base do poço, tem várias outras formações, tá? Então, tem bastante coisa aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar com todas as formações, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer uma filtragem onde eu consiga escolher uma formação em particular e aí vou fazer as estatísticas para aquela formação. Luciano, do ponto de vista estatístico de interpretação, é ideal a gente fazer essa separação por formação para analisar estatisticamente? Eu digo que sim, certo? É ideal por quê? Porque as estatísticas de uma formação e outra, elas tendem a mudar. Então, se elas tendem a mudar, eu não vou misturar essas estatísticas que são distintas, certo? Se eu quiser fazer uma análise de todo o poço em todas as formações, ok, aí o trabalho é outro, mas aqui eu vou escolher uma e nessa formação específica que a gente vai escolher é a qual a gente vai fazer as nossas análises univariadas, tá bom? Então vamos lá. Então vou colocar aqui para nós, eu só vou sinalizar que nós vamos filtrar, certo? O poço pela formação, tá? Então, pela formação. Ok, então vou filtrar o poço pela formação aqui, vou adicionar um código.
Para filtrar um poço pela formação, é bem simples. Tá? Eu vou começar do interior da função e depois a gente vai melhorando conforme for passando. Tá? Então, vamos fazer isso, def p1. E aí, o que eu vou olhar? Vou olhar o formation. Tá? Então, tá aqui. Ó. Vou olhar o formation é esse aqui. Tá bom? Eu quero saber quando que o formation ele vai ser igual. E aí eu vou escolher uma formação aqui. Eu vou escolher essa primeira, por exemplo. Tá bom? Eu sempre tenho que copiar todos os caracteres. Por exemplo, aqui tem um fm ponto. Se eu não colocar aquele ponto, ele não vai reconhecer a variável ali dentro. Tá? Então, essa é a dica importante. Tem que colocar. E aí eu coloco aqui, tá bom? Quando eu dou um Enter, ele vai me retornar verdadeiro se é aquela formação e falso quando não é aquela formação. Agora pronto, basta eu colocar entre parênteses, entre colchetes, tudo isso aqui. E aqui eu vou passar o meu df underline p1. Tá? E aí, olha só, mostrou toda a nossa tabela. Tá ok? Mas para fazer essa filtragem, que foi isso que a gente acabou de fazer, eu preciso dar um nome para isso agora. Tá? Então eu vou dar o seguinte de novo, df, e aí eu vou botar o nome da formação, tá? Que é, deixa eu botar um nome mais simples, né? Uticida underline P1. Tá, eu acho que esse aqui tá bem bacana. O que ele diz? Data frame, tá? É o início, o conjunto geral. Tô olhando para a formação Uticida, tô olhando para o posto P1, tá bom? Então eu vou olhar para esse dataset a partir de agora. Então eu vou dar um play aqui. Não mostrou nada. O que ele fez? Ele só simplesmente ele fez a filtragem para mim. Se eu quiser ver a filtragem agora, tá aí, ó. Então agora eu tenho um poço já está limitado, certo? Está na formação Utsira. E esse poço agora ele tem 6.966 linhas, 12 colunas. Então veja que eu saí de um dataset grande, selecionei um poço, agora selecionei a formação que eu estou trabalhando, tá bom? E é isso que nós vamos fazer agora, certo? Nós vamos plotar o nosso poço para ver como é que ele ficou. Porque agora eu já tenho como verificar. Lembra que eu disse que esse plot aqui ele foi construído para ser uma função? E aqui eu chamei a função. Ó. Então, veja que agora eu não preciso reescrever todo aquele código gigante, eu simplesmente copio e colo aqui na minha célula abaixo. Só que ao invés de passar esse nomezinho aqui, eu vou passar o nome do poço que a gente acabou de criar, certo? Que é o Utsira P1. Então, agora ele vai executar aqui. Ó, vejam que agora está só essa parte com o fundo rosa, certo? Então, significa que agora selecionei o posto de meu alvo de análise e a formação também. Eu estou na Utsira Formation. Tá? Então, tem agora todo esse meu conjunto de dados muito bem delimitado, certo? Agora é que começa a parte bacana. Nós vamos começar, então, a estudar estatística univariada. Então, eu vou iniciar uma sessão aqui, tá? E essa nossa sessão aqui, ela vai se chamar estatística univariada, tá? Sobre estatística univariada, dando um overview bem simples. O que é estatística univariada? Estatística univariada serve para a gente analisar comportamento de média e desvio padrão, que se chama medidas de tendência central, tá? De cada uma das curvas, certo? Então a gente vai analisar média, desvio padrão, máximo, mínimo, os intervalos interquartis também. Por quê? Porque isso é bacana para a gente colocar em relatório também, certo? E fazer análise univariada nos dá uma coisa bônus, que é o quê? É conseguir identificar outliers. E esse é o principal objetivo de quando a gente faz uma análise univariada. A gente quer saber quais são aqueles valores que estão muito distantes da média, certo? Aqueles valores que são muito distantes da média, eles têm um nome e são chamados de outliers. E nós vamos fazer essa identificação posteriormente aqui na nossa aula. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte: eu vou querer fazer um entendimento generalizado desse nosso poço para várias medidas, todas ao mesmo tempo. E aí nós vamos utilizar o seguinte. Antes disso, eu vou colocar o nome
o que a gente está fazendo. Então, é verificando estatísticas gerais, certo? Dos dados. Agora, nós vamos passar o comando. Nós vamos chamar o nosso data frame, que é o df underline utsira, tá? Ponto describe. Esse describe aqui, olha que bacana que ele nos dá de informação. Ele nos dá a contagem, ou seja, o número de elementos que eu tenho para cada uma daquelas curvas, certo? Ele nos dá a média. No caso aqui, por exemplo, vamos pegar o gamma ray. Olha, a média do gamma ray nesse poço, nessa formação, é de 65. Tá? Se a gente for aqui em cima e olhar o gamma ray, 65, eu vou chutar que está mais ou menos aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse. Ó, e é onde boa parte dos dados acabam se concentrando, certo? Um pouquinho menos aqui no finalzinho do poço, tá? Ali na base. Certo? Então, isso aqui já é uma medida de tendência central. E isso é obtido para todas as curvas. Depois a gente tem esse STD, que é o Standard Deviation. Isso aqui é o desvio padrão. Né? É o quanto os dados se afastam da média. Então aqui ele está dizendo que os dados se afastam da média em torno de um valor de 15, ou seja, 65 mais 15, 65 menos 15. Então é mais ou menos isso que estão a maior quantidade dos dados concentrados. Depois a gente tem o mínimo, que é o menor valor. A gente tem os 25% menores valores. Tá? Se eu estou olhando para 100% dos dados, quais são aqueles que representam 25% menores? Né? No caso do gamma ray, 55%. Aqui, esse 50% aqui, que é a nossa mediana, tá bom? Então, ele é chamado de mediana, esse 50%. Está dizendo que a gente tem 67, né, o valor do gamma ray. E veja que a mediana ela é diferente da média. São medidas diferentes, tá? São ambas medidas de tendência central, mas são diferentes formas de se calcular. E aqui, 75% dos dados, aqui já no quartil que a gente chama de quartil superior, ou Q3, 76 é o valor do gamma ray. Tá? E o máximo do valor do gamma ray é de 115. E aí essa análise ela se estende para todos os outros perfis. Então a gente pode analisar todos eles, usando apenas essa função describe. Então por isso que ela é bem importante. Luciano, mas é bacana a gente deixar esse tipo de número quando a gente vai criar um relatório? Não, porque é chato. Tá? Ninguém vai ficar olhando números aqui, ainda mais que nesse nosso caso nós temos apenas 12 curvas, mas pode ser que você esteja analisando 20, 30, depende. Então é muito mais enriquecedor nós trabalharmos com uma visualização gráfica dessas medidas. Tá? E aqui, ó, por exemplo, eu estou olhando, vou pegar o Robê, eu estou olhando uma média, por exemplo, nessa linha aqui. Mas seria muito bacana eu conseguir acompanhar os padrões, né? Eu conseguir olhar para além da média. E qual é o tipo de gráfico que nos dá esse tipo de visualização? São os histogramas. Tá? Então, nós vamos começar a fazer hoje um histograma simples. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um histograma simples. Histograma simples. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ali plt.figure para definir que eu vou fazer uma figura. Tá bom? Vou colocar aqui, faltou os parênteses. Ok. plt.ist, tá? Vou selecionar aqui, no caso, a gente trabalhar com gamma ray. E esse bins aqui é o número de partições que eu vou ter no meu histograma. Lembrando o que é o histograma? O histograma ele é muito parecido com o gráfico de barras, mas ele é contínuo. O gráfico de barras tem uma barra aqui, espaço, outra barra, espaço, outra barra, e gráfico de barras é para categoria. Histograma é para variável numérica. Anota aí. E aí eu vou colocar aqui que eu quero 10 retângulos representando o meu histograma, tá bom? Bom, posso fazer aqui, ele vai me mostrar esse histograma aqui, certo? Mas a gente já viu que dá para melhorar esse tipo de histograma. Por quê? Esse tipo de gráfico. Porque a gente ainda pode adicionar várias outras coisas. A gente pode adicionar texto, a gente pode adicionar labels. Tá? Então, vou pegar um X-label aqui. Então, o que eu vou colocar no eixo X? Vou colocar o valor do gamma ray em API. Tá bom?
No Y eu vou colocar a frequência, então quando a gente está trabalhando com um histograma, a gente está sempre olhando para um dado de frequência aqui, né, no dado vertical. E aí eu posso colocar um título e aí eu escolho aqui colocar histograma de gamma ray, tá bom? Ó, então tá bacana. Se quiser trocar a cor, sei lá, vamos lá. Vamos ver cor, vamos botar green. Vamos ver se ele vai. Não deu. Vamos colocar a palavra inteira, green. Vamos ver se ele vai. Não. Então é color. Vamos lá. Aí, me ajudou agora. Tá? Então color igual a green. Ok. Um histograma simples, bacana, certo? Tem como a gente melhorar? Tem. E uma coisa que a gente pode fazer e pode analisar aqui, olha só, é os valores que a gente tinha lá em cima escritos. Tá? Por exemplo, aqui dizia que a média para mim era 65 do gamma ray. Então 65 ele está mais ou menos aqui. Ó. 70 aqui na metade, 65 aqui. Então é onde está essa maior concentração, certo? De fato ele está mostrando isso, mas ele está mostrando muito mais, porque ele está distribuindo meu dado ali. Se eu quiser ver isso mais picado em mais pedacinhos, eu vou trocar aquele bins que estava 10, vou colocar 20. Então ele me mostra muito mais picado. Por que é útil picar mais esse intervalo de histograma? Principalmente para a gente poder enxergar as pontas do histograma, os menores valores e os maiores valores. Quanto mais a gente picar, mais a gente vai saber que valores são esses, tá bom? Então fica a dica, anota aí. Vamos melhorar um pouquinho esse histograma, porque vamos supor que eu estou analisando um perfil de gamma ray para um determinado poço, para uma determinada formação. Mas é muito mais útil, e isso acaba sendo um workflow que a gente trabalha em petrofísica, analisar a resposta de gamma ray para uma determinada litologia. Como é que eu analiso isso? Eu posso analisar via histograma. Então eu posso criar um histograma que vai analisar por litologia cada valor de gamma ray, certo? Cada distribuição. Então a ideia é fazer um histograma que nem esse aqui, só que eu vou colorir cada pedaço do histograma de acordo com a litologia, para mim poder entender. Olha, um gamma ray alto está relacionado à litologia tal, um gamma ray mais baixo está relacionado a uma litologia tal, certo? E aí a partir dessa análise a gente seguir nas interpretações, tá bom? Então vamos construir esse histograma que é um pouquinho agora mais complexo, tá? Eu vou copiar aqui também, para a gente não perder muito tempo, então eu vou copiar a base da criação do histograma, ela é a mesma, certo? Se eu olhar aqui em cima, eu estou usando o que cria de fato é essa linha aqui no histograma, o resto é enfeite, e essa linha aqui, que é o plt.ist, ela está aqui, certo? O que ela está nos dizendo? Ela vai pegar uma litologia, ela vai picar em 10 intervalos, ela vai colocar um alfa. O que é esse alfa? O alfa é uma transparência, o quanto que um bloquinho ali de histograma ele vai estar transparente ou não. Aqui em cima, esse verde aqui ele está com 0% de transparência. Tá? Eu não consigo enxergar o outro lado. Se eu colocar 45%, que nem está aqui, eu consigo enxergar atrás. Isso é bom porque eu vou fazer o plot de histograma agora, tendo um overlap entre uma litologia e outra, tá bom? Aí eu estou passando lito, estou passando cores da lito, certo? Então eu defini as cores da lito de novo, e aí eu vou dar um Enter. Olha que bacana. Então, primeira coisa que a gente está vendo aqui. Eu estou tendo agora esse meu histograma de gamma ray separado por litologia. E isso é interessante, porque agora eu consigo olhar para a litologia e ver como é que o gamma ray está variando. Vamos pegar um caso. Vou olhar o sandstone. Sandstone ele está aqui nessa borda do histograma, onde apresentam-se valores pequenos de gamma ray. Veja que se eu for calcular a média de gamma ray agora só para a litologia de sandstone, o gamma ray ele é baixo. E aí ele aumenta um pouquinho depois para sandstone shale, e o limestone a gente quase não enxerga, tá? Porque é muito pouco. Talvez ele esteja bem insignificante nesse caso. E aí a litologia que a gente está vendo aqui, que é a mais abundante, é o shale, e apresenta valores de gamma ray
dispersos, né? Variados entre 40 até ali próximo de 120, mas ainda apresentando uma média ali que possivelmente é de em torno de 70, tá? Em relação à medida de gamma ray, tá bom? E aí a gente pode alterar, fazer alterações. Olha, eu quero deixar mais transparente, quero deixar menos transparente, certo? É uma coisa que a gente pode fazer também, que eu acho bem válido, tá? Então, ok, a gente analisou aqui o gamma ray para diferentes litologias, tá? Mas vamos supor que a gente queira fazer um relatório mais complexo e a gente queira adicionar mais complexidade aos nossos gráficos, tá? Então, ao invés de eu ficar aqui desenhando um gráfico bonito, um histograma do gamma ray por litologia, eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou fazer um histograma agora para cada curva que a gente tem no nosso dataset. Claro que cada curva é válida. Eu não vou colocar, por exemplo, fazer um histograma de formação, tá? Ou o grupo, por exemplo, certo? Porque não vai fazer sentido. O grupo ele é um objeto, então não faz sentido, não é uma variável numérica eu fazer um histograma dele, tá bom? Então eu vou copiar de novo aqui a função, certo? Para a gente economizar tempo. E aí o que está acontecendo? De novo, qual é a base, certo? Do nosso histograma. A base do nosso histograma está aqui, ó. Fazer essa função ist. Tá? A diferença agora é que agora eu estou passando as variáveis que eu estou chamando de variáveis básicas, que são aquelas que eu quero que faça o histograma. Quero que faça o histograma para gamma ray, Robin, enfim, entre outros. Tá bom? E aí eu vou fazer esse histograma aqui, tá? Para todos ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso que a gente faz. A gente cria os histogramas para cada uma daquelas curvas que eu coloquei lá em cima. Ah, Luciano, mas eu não quero, por exemplo, para aquele log de caliper. Exclui ele daqui, certo? Você seleciona e exclui. Ah, eu fiz um carregamento de um outro dado ali, que tem outro mnemônico, quero colocar aqui, coloca, só adicionar na. Então você pode, inclusive, tá? Que eu super recomendo, é fazer isso aqui virar uma função. E aí o que você vai passar para essa função? O seu data frame, que é o seu dado, que você vai estar trabalhando, e passaria também essa variável que a gente criou aqui, que tem o nome de cada curva que a gente quer fazer o histograma, tá bom? E aí a gente consegue fazer os nossos histogramas. Então vejam que agora, analisando esse tipo de gráfico, é muito mais útil, muito mais enriquecedor nós vermos essas análises agora espalhadas em gráfico, não mais em tabela, que nem aquela função de square fazia. Então aqui eu consigo fazer análises muito mais robustas. Tá? É claro que fazer análise de perfil, de novo, a gente está querendo saber que respostas que os perfis petrofísicos têm para uma determinada litologia, certo? Então, de nada adianta eu ficar analisando o gráfico que um desse não tiver a rocha associada. Então, é isso que a gente vai fazer. Tá? A gente vai pegar agora e fazer o plot dos histogramas, vamos melhorando, né? Agora para cada litologia. Então, o que a gente vai fazer é só verificar quais são as litologias que estão presentes aqui, certo? E, de novo, a gente tem aquela função base aqui, ó. Tem o ist, exatamente ali como a gente viu anteriormente, certo? Só que agora está fazendo para todas as curvas, tá bom? Olha que bacana que fica. Então, a gente vê aquele mesmo gráfico que a gente viu de gamma ray, agora a gente consegue ver para cada perfil. E isso é muito interessante, porque agora a gente consegue começar a fazer interpretações, tá, em cima de cada litologia e em função de como cada litologia está tendo um sinal lá da petrofísica, tá bom? Então a gente consegue fazer essas análises a partir disso. No nosso caso aqui, como a gente fez uma filtragem muito boa, nós filtramos por poço, nós filtramos por formação, na nossa formação a gente tinha muito shale. Então se a gente for lá em cima e verificar, olha só, aqui ó, nós temos muito essa litologia de shale. Tá? Se eu fosse olhar para outra formação, olhar uma formação mais heterogênea, tá? Bom, aqui tem várias formações pequenininhas, tá? Mas que tem uma heterogeneidade aqui de litologias, então eu ia ter
mais heterogeneidade nos meus histogramas, tá bom? Então eu poderia ter esses histogramas variando mais ainda, o que seria também interessante de se analisar. Outra coisa que dá para fazer vejo que é o seguinte, é interessante ver o histograma. Tá? A gente já concordou que visualmente ele traz muito mais informação do que simplesmente ler uma tabela. Mas se eu quiser saber, por exemplo, qual é a média de um perfil aqui, tá? Se eu quero olhar aqui para o Robê, ó, aqui tá mais ou menos 2, tá? Esse aqui tá tranquilo, esse aqui 0,5. Deixa eu ver algum, ó, esse aqui, ó, RDIP, tá? Qual seria a média desse perfil? Então, o que eu vou fazer aqui é plotar um histograma, só que agora eu vou ajustar uma curva que descreva ele, uma curva contínua, e aí eu vou cravar onde está a média, tá? De novo, eu vou copiar e colar esse trechinho, não é muito código, tá? Então, lembrando que todo código que eu estou colocando aqui, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser construído para se tornar uma função e você reutilizar ele muitas e muitas vezes, tá bom? De novo, agora aquela nossa funçãozinha ali, agora usando o Seaborn, certo? Antes a gente estava usando o matplotlib com essa função ist, agora a gente está usando a função istplot, que vem lá do Seaborn, certo? Mas a ideia é a mesma. Vou passar quem que eu estou querendo fazer, né? O meu plot, aqui no caso estou pegando do nosso dataset o gamma ray, estou pegando a média dele aqui para a gente desenhar, certo? O histograma dele e depois pegar e fazer a reta onde está representada a média, tá bom? Deixa eu só executar. Olha que bacana. Então agora também o Seaborn ele é muito legal, né, para fazer gráficos que estão bem apresentados. O Matplotlib é o mais fácil de aprender, mas se você quiser investir em visualização, o Seaborn ele é muito mais interessante porque você pode fazer configurações de cor, de textura, de várias coisinhas ali que deixam o seu gráfico mais bonito, tá bom? Então aqui agora o que ele fez? Ele interpolou uma curva aqui, certo? Quase uma distribuição normal, tá? E aí aqui, exatamente onde está a média, ele criou essa reta vermelha tracejada e nos disse quanto é que é a média. 65,8. Tá? Então ele nos deu essa média com uma casa decimal. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá em cima na tabela do Gamma Ray. Olha só. Então tá aqui, ó, 65,7. Tá bom? Então, ok, ele nos deu um arredondamento lá e colocou para 65,8. Tá? Então ele fez para nós esse gráfico. Então, vamos lá. Recapitulando. O que a gente fez até agora foi gráfico de histograma. Gráfico de histograma serve para variável contínua. Se eu estou querendo analisar agora, não mais variável contínua, mas eu estou querendo analisar variável categórica, litologia, faces, associação de faces, eletrofaces, quimiofaces, qualquer coisa categórica, eu vou usar outro tipo de gráfico, certo? E aí nós vamos colocar aqui. Aqui até não coloquei antes, eu só vou colocar uma seção para a gente não ficar perdido. Estatística, aqui vou colocar uma seção. Essa seção eu vou colocar o nome de histogramas, ok? E aí nós vamos lá embaixo, encerramos os histogramas, e aí nós vamos criar uma. Opa, vou botar aqui abaixo, baixo, 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 ó. Ok, nós vamos criar uma seção aqui chamada gráficos de barra, tá bom? E agora os gráficos de barra, lembrando, são para variáveis categóricas. Ele é muito simples de fazer. O que um gráfico de barra faz? Ele conta a ocorrência de uma determinada categoria e coloca ela em barras, tá bom? Aqui eu já coloquei em forma de função. O que ele vai fazer? Ele vai contar as litologias, certo? Então ele vai acessar o data frame e contar as litologias. Ele vai adicionar cor para cada litologia.
consultando aquele litocolors, que foi que a gente criou lá em cima, ou seja, uma litologia, um hexadecimal representa a sua cor, tá? E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai usar essa função aqui, bar, e vai colocar as litologias que foram contadas, tá? Os valores dela, as cores, e aí esse add color aqui, que é a cor da barrinha, a cor por fora, não é um preenchimento, de preto. Depois vai colocar, vai enfeitar mais, tá? Então vamos executar aqui. Poxa, Luciano, não aconteceu nada. Claro que não aconteceu nada. Eu apenas executei a função. Para aparecer o gráfico, eu tenho que chamar a função. Tá? Primeiro a gente define quem é a função e depois nós chamamos. Então eu vou vir aqui e vou copiar e colar agora o nosso data frame. Vamos lá, df, aí ó, já está ali, underline, P1. E vou fazer. Olha que bacana. Ele nos deu agora a contagem. Então, veja que é diferente agora esse gráfico aqui do gráfico anterior. O gráfico anterior de histograma, ele é um gráfico que as barrinhas elas são coladas uma com a outra, certo? E aqui, o gráfico de barras, a barra é separadinha, barra para variável categórica, isso aí, tá bom? E aí está mostrando a litologia. De novo, ele está mostrando ali para nós o shale como sendo a litologia mais presente nessa formação para o poço que nós escolhemos trabalhar, ok? Fechou aqui, gráfico de barra não tem muito mais o que colocar, você pode trabalhar com várias outras formatações, certo? É possível, mas acho que para nós aqui já está suficiente. E aí vamos buscar um tipo de gráfico que nós trabalhamos na última aula, tá? Que é o gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza, então, agora nós vamos fazer uma utilização dele para trabalhar com essas nossas litologias. Se não me engano, a gente fez com faces no outro. De novo, vou fazer uma função, mesma coisa, vou passar as litologias, ele vai contar quantas litologias tem, ele vai pegar a cor da litologia, associar com a litologia, e aí vai usar, ao invés de usar a função bar, que faz o gráfico de barras, vai usar a função py, tá? E o legal daqui nesse caso é que ele vai nos mostrar também o percentual da pizza, tá? Coisa que a gente não teve ali no outro gráfico. Então eu venho aqui, executo, eu vou copiar essa linha aqui de cima e vou colar ela aqui. E agora vou fazer para aquele nosso data frame, tá bom? Ó, vejam que agora eu sei qual é o percentual de shale que eu tenho nessa minha formação para esse poço. 82% da litologia é de shale, tá bom? A gente tem outras aqui, por exemplo, limestone, que eu falei que nem apareceu lá nos histogramas, porque era muito pouca, né? É menos de 1%, a gente está com 0,7%. Então é pouquinho mesmo, ela não ia aparecer. O sandstone apareceu um pouquinho mais, certo? Mas a princípio é isso. Então, se eu não estou enganado, essa função aqui está um pouquinho diferente da função que eu coloquei na aula 2, certo? Mas é a mesma coisa, ela faz a mesma função, e aí fica de vocês depois escolherem qual delas trabalhar, certo? O importante é saber o que elas fazem. Elas contam determinadas categorias, associam com as cores dessa categoria e faz o gráfico de pizza, tá bom? Vamos trabalhar com outro tipo de gráfico, também muito utilizado em análise univariada, que são, para mim, um dos gráficos mais importantes que tem, que são os box plots. Tá? O box plot ele é um gráfico, em teoria, simples, que nos dá muita informação visual, talvez até mais que os histogramas, certo? Ele nos dá de presente informações bem valiosas. Então, eu vou fazer um gráfico simples aqui, tá bom? Deixa eu só fechar esse aqui. Eu vou adicionar código. Ok. E eu vou fazer assim. Vamos colocar aqui boxplot simples. Tá. E aí eu vou lá, vou dizer que vou fazer uma figura. Ó, já está até dando aqui para mim uma ideia, né? Vou usar o Seaborn e vou fazer. O que eu faço? Boxplot da mitologia.
Eu não quero fazer. Deixa eu dar uma reconfigurada aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer um blockplot na horizontal. Então eu quero fazer um blockplot y igual a df para gamma ray, certo? Ó, e aí ele me deu uma cor aqui específica, me deu o nome do perfil. Deixa eu dar um enter aqui. Vamos lá. Ó, tá aqui, certo? É um boxplot. Ele me deu aquela cor ali. Não precisaria de cor. Tá? Ficaria normal. Mas, por que é importante o boxplot? Para quem está trabalhando com análise exploratória de dados. O boxplot, ele vai nos mostrar aqui de graça os outliers. Tá? Eu posso visualizar isso tanto na horizontal quanto na vertical. Tá? Ó, agora eu estou visualizando aqui na horizontal. Essa linha aqui em preto que está dentro dessa caixa, ela é a nossa mediana. Tá? Então a mediana está mais ou menos ali entre 60 e 80, tá? Próximo de 70. E vimos que a mediana não é igual à média. São duas medidas de tendência que não são necessariamente as mesmas. Tá bom? E aí a gente tem aqui o Q1, ou chamado, né, 25% da distribuição dos dados, e aqui 75%. Tá bom? E aí a gente tem o que a gente chama ali de mínimo, máximo, e aquelas bolinhas ali, elas são os pontos fora da curva. São os chamados outliers. E esses outliers aqui, eles são valores que estão acima de 110, mais ou menos ali. De 110 de gamma ray. Tá? Então por isso que eu digo que o boxplot é importante, porque ele nos permite olhar para dados que possuem outliers. Luciano, todo dado vai possuir outlier? Não, todo dado não. Se pegar um dado constante, não vai, né, ser outlier nunca. Mas, como a gente trabalha com petrofísica, a gente sabe que às vezes a gente pode ter um outlier, pode ser uma anomalia geológica, um erro de ferramenta, alguma coisa do tipo. Então é importante identificar, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar esse gráfico aqui e vamos fazer mais outro. Tá? Ao invés de fazer um, eu vou fazer vários. E aí eu vou passar, ao invés de passar o gamma ray, eu vou passar litologia. Tá? E aí o meu y eu vou passar o gamma ray. Olha só, que legal que ele vai fazer para nós. Que bacana. Isso aqui tem uma informação muito importante. Porque aqui ele está nos mostrando visualmente, isso é muito importante para ir em relatório, qual é a distribuição, de como é a distribuição de gamma ray para determinada litologia. Se chegar a ver que a gente tinha, por exemplo, ali uma parcela muito pequena de limestone, ele estava representando 0,7% de todo o dado que tinha de litologia para essa formação nesse poço. E a gente não conseguia visualizá-lo nos histogramas. Quando a gente coloca o limestone aqui dentro de um boxplot, eu consigo ver os valores de gamma ray para ele. Tá? Então melhora muito a minha interpretação. Agora eu sei que esse limestone aqui ele tem um valor mediano abaixo de 60, certo? Então está me mostrando que ele tem um outlier, ou seja, um ponto extremo lá. Mas o resto da curva é bem comportado. Quando a gente olha para shale e sandstone, tem vários outliers. No caso do shale ali, que é a nossa litologia mais abundante, tem muitos outliers que são valores altos de gamma ray e muitos, ou alguns, né, de valores de gamma ray que são baixos, certo? Então eu consigo verificar e fazer essa análise aqui a partir desse gráfico de boxplot por litologia, tá bom? Eu poderia fazer também de outra maneira, tá? Posso colocar vou copiar aqui o código, tá? Ele basicamente é muito parecido com o outro. Tá? Posso colorir isso. Tá? Esse aqui até ele vai fazer para todas as variáveis, tá? No caso, não só programa array em função de litologia, mas ele vai fazer o boxplot de cada variável, tá? Aqui eu chamo a atenção que esse tipo de gráfico é muito usado em relatório e do ponto de vista teórico ele é errado, tá?
E ele é errado porque eu acabo misturando o boxplot de curvas que têm variações distintas, certo? Se eu pegar a curva ali de Roubaix, ela valia muito próxima ali de 1, e já o Gamma Ray ele valia, sei lá, de até 140, 120 ali no nosso caso. Então as escalas são diferentes. Então não se faz esse tipo de plot. Então é preferível voltar aqui em cima e fazer um plot separado para cada perfil, tá? Do que fazer um único plot para todos os perfis. Não se faz. Tá? É um erro muito comum e acontece muito com o pessoal que trabalha com univariada em petrofísica, tá bom? Mas aí vamos para a parte mais interessante, que é o seguinte: a gente viu aqui, tá? Nesses plots, em todos eles praticamente, tá? Outliers. Tá, eu sei que existe outliers, mas eu quero ver onde estão esses outliers. Eu quero enxergar lá no perfil onde é que está o outlier. E a partir dessa visualização lá no perfil, eu vou saber para que profundidade aquele outlier está ocorrendo. Se aquilo foi um erro de leitura, se foi alguma invasão de lama que teve alteração, enfim, tem N situações que podem ocorrer, certo? Mas é interessante verificar isso, é interessante verificar no perfil o que está ocorrendo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui detecção, detecção de outliers. Perfeito. Vamos gerar o código. Então, eu vou passar aqui para vocês uma função, tá? Ela é grande, não é uma função pequena. Eu vou copiar e colar aqui, mas, de novo, é uma função. Vocês podem reaproveitar ela, no caso de vocês. Que ela faz o seguinte, tá? Vamos no núcleo principal. Ela faz o nosso gráfico ali nos nossos tracks, tá bom? Mas com uma coisa a mais. Ela identifica outliers usando essa função z-score, certo? O z-score ele é uma função que pega a sua amostra, diminui da média e divide pelo desvio padrão. Tá? Se esse valor ele for acima de um threshold, e aqui o nosso threshold que a gente escolheu é 3, então estudem, né, vejam isso, façam como tema de casa. Se esse threshold aqui é 3 e o meu z-score passou de 3, ele considera como um outlier. Tá? E aí ele pega valor absoluto. Então, meu z-score ele pode ser negativo, e aí ele pegar esse threshold positivo aqui, ele vai me mostrar. Tá? E aí, o que essa função faz? Além de calcular esse outlier usando esse método, que é chamado método z-score, ele vai nos mostrar lá no perfil. Tá? Então, eu vou dar um plot aqui, vou dar um OK, vou executar, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o nome dessa função aqui de cima, e aí eu vou vir aqui embaixo, vou colocar o código, e aí eu vou fazer esse detecção de outlier aqui para o nosso dataset que a gente está usando. Formação Utsira, posto P1. Vamos ver se ele não vai demorar. Ó, não demorou tanto. Olha que bacana. Agora eu estou visualizando os meus layouts de track, meu layout de track, perdão, tá? E em cada track tem marcado um X vermelho. Aqui no log de cá ele para ficar ruim de verificar, tá? Porque é a mesma cor, enfim. Mas vejam que cada xizinho vermelho aqui está indicando um ponto que foi considerado um outlier, tá? Então tem ali outlier em todas as curvas praticamente, tá? Aqui nessa RDIP aqui, muito pouco, tá? Teve praticamente um ponto ali de outlier, tá? E vejam que o mais importante, não está calculando o outlier em litologia, tá? O código está certo. Mas aqui eu chamo a atenção para o seguinte, coloquem na cabeça sempre de vocês, quando vocês estão estudando outliers em petrofísica. Um outlier estatístico não é necessariamente um outlier geológico, tá? O que isso significa? Nem sempre um outlier que eu encontrar aqui por um método estatístico, ele vai ser uma anomalia lá no meu perfil, tá? Ele pode ser uma resposta geológica, muito comum. Tá? Se eu pegar, por exemplo, um perfil que ele é sempre constante e ele tem picos, aqueles picos
quando for rodar esse método Z-score, ele vai identificar como sendo outlier. Mas, para quem está fazendo interpretação, sabe que aqueles picos é uma resposta que talvez a gente esteja procurando. Então, a gente não vai querer excluir do nosso dataset. A gente não vai querer substituir. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai fazer essa substituição de outliers. Tá? A gente vai fazer um replace. E existem N maneiras de fazer o replace, né? De fazer essa troca, de pegar um valor que é outlier e trocar por um valor que não é outlier. Tá? Você pode pegar e substituir pela média, pode substituir o valor pela mediana, que são os tratamentos de nulos que a gente viu lá passado. Tá? Você pode pegar uma vizinhança próxima daquele outlier, 5 pontos para cima, 5 para baixo, talvez, pegar a média só nesses caras aqui, para o valor daquele outlier não se afastar tanto da média local, e isso é uma coisa muito bacana, é interessante de se fazer. Tá? Existem N maneiras, então, tá bom? A maneira que eu vou fazer aqui é a maneira mais simples. Eu simplesmente vou pegar pela média ali do posto que a gente está analisando. Tá? Então eu vou fazer um replace. Esse replace aqui, então, ele vai receber uma série que a gente está colocando, tá bom? E aí ele vai calcular ali o Z-score, mesma coisa que foi feito anteriormente. E aí onde o Z-score for maior que aquele threshold, que está fixado em 3, ele vai colocar média. Tá? Então ele substitui pela média. Então eu dou um enter aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou colocar aqui embaixo. Tá bom? E aí aqui eu vou colocar o df, vamos lá, df Utsira, tá? Eu vou fazer substituição do gamma ray, onde tem outlier no gamma ray, tá? Vou redefinir o gamma ray. E aqui eu vou passar quem? Eu vou passar o df Utsira. Quem é que eu vou passar? O gamma ray. Aí ele vai entrar aqui. Tá? E o threshold 3. Tá bom? Então aí eu vou fazer aqui meu plot, minha substituição, tá? Lembrando que tinha alguns aqui no Gamma Ray, ó, bem aqui onde eu estou colocando o mouse, a flechinha, tinha alguns outliers, eu vou substituir aqueles ali, certo? E aí, se a gente for fazer o plot de novo, a gente já vai ver que não, não vai ter outlier ali. Então fica de tema de casa, tá? Vocês podem pegar, depois fazer o plot de cada um, vocês podem ainda melhorar aquela função, fazer ela pegar N entradas, né, e fazer a detecção e substituição de outliers de maneira mais rápida, também dá, tá? Mas eu sempre assim, ó, eu sempre digo assim, ó, não necessariamente outlier estatístico vai ser significativo para análise petrofísica. Muito cuidado, certo? Então, agradeço a vocês pela atenção nessa aula de hoje. Se vocês gostaram, de novo, eu peço que vocês compartilhem o material, que vocês comentem. Essa aula é de graça. Tá? Estou tomando um tempo aqui para fazer, para preparar um conteúdo bacana. Então, que vocês puderem me ajudar na divulgação, fazer comentário no LinkedIn, esse tipo de coisa, é muito bacana e eu agradeço muito. Então, e também me disponibilizo, assim, para tem dúvida, quer tirar dúvida, alguma coisa, me manda e-mail, tá? Meu e-mail é Luciano Garim, com M no final, tá? @gmail.com. Vocês podem lá me escrever um e-mail. Ó, Luciano, estou com tal problema. O que você acha que seria interessante a gente trabalhar? Tudo que for de análise exploratória de dados, certo? Não vou me negar a ajudar ninguém. Então é bacana pelo desenvolvimento então da ciência de dados na petrofísica, né? Curtam, compartilhem, quiserem fazer contato, estou disponível, tá bom? Então, uma ótima semana a todos e a gente se vê na última aula, que é a análise multivariada. Até mais.